Paz e graça sejam convosco em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta manhã, e pela imensa graça de Deus, meditaremos mais uma vez sobre a santa e gloriosa palavra do Senhor. A mensagem que quero compartilhar com os santos tem por título O Sangue. E usaremos duas escrituras como base para a mesma. A primeira escritura se encontra em Levítico. Levítico no capítulo 17, verso 11, a qual diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pelas almas. A segunda escritura se encontra em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 22, o qual diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E sem derramamento de sangue não há remissão. Santos do Eterno, a palavra que quero compartilhar e deixar com os santos é algo muito importante em relação à redenção do homem. Esta mensagem se destina a esclarecer a doutrina divina do sangue de Cristo nosso Senhor e a importância fundamental deste processo de redenção do homem. O sangue. Veremos a importância do sangue no Antigo Testamento, nesta primeira parte desta mensagem. É o sangue que fará expiação pela alma. Levítico 17, 11. Todo homem deve saber dar uma razão da esperança que há nele. E não creio que haja um só homem que possa dar a razão da sua esperança no além-túmulo, se desconhece o poder do sangue de Jesus. Frequentemente pessoas me dizem que faço o plano da salvação muito simples, muito fácil, e que é uma loucura dizer a homens que eles podem ser salvos confiando simplesmente no sangue expiatório de Cristo. Não quero que qualquer pessoa creia o que eu digo, se não está de acordo com as Escrituras Sagradas. E a maneira mais acertada é abrirmos a Bíblia para conferirmos. A primeira passagem da Escritura, a que desejo chamar a vossa atenção, acha-se no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, versos 21, lemos: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Aleluia! Neste versículo encontramos a primeira indicação de sangue. Certamente Deus não poderia ter vestido Adão e Eva com peles de animais, se ele não tivesse derramado sangue antes. Foi um caso de um inocente sacrificado a favor do culpado. Pode ser que isso fosse um tipo lá no Éden, do Cristo que havia de ser morto. E Adão poderia ter dito à sua esposa: ora, não obstante Deus ter nos expulsado do Éden, Ele nos ama, e essas túnicas são um sinal do seu amor. Aleluia! E essas túnicas são um sinal do seu amor. E alguém diz que Deus
pôs uma lâmpada de esperança na mão de Adão antes de o expulsar do Éden, quando disse: a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Já estava apontando para o sacrifício de Cristo, aquele que viria, o descendente da mulher. Para mim, é um pensamento muito precioso, que o pecado foi coberto, o pecado de Adão foi coberto, antes de Adão ser expulso do Éden. Que Deus tratou com ele em graça, antes de tratar com ele em juízo. Já considerastes que condição terrível de coisas haveria neste mundo, se fosse permitido ao homem, no seu estado perdido e arruinado, viver para sempre? Você já imaginou isso? Foi por amor a Adão que Deus expulsou do Éden, para que não vivesse para sempre naquela condição de caído. Deus pôs os querubins à entrada do Éden e uma espada flamejante. Mas Cristo já veio e recebeu a espada em seu próprio coração e abriu de par em par as portas, a fim de que o homem possa entrar e comer. Adão poderia ter estado no Éden 10.000 anos, e depois de ter sido enganado por Satanás, mas agora a nossa vida está escondida em Cristo. Aleluia. Colossenses 3:3. Repito, Adão poderia ter estado no Éden 10.000 anos, e depois de ter sido enganado por Satanás, mas agora a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Colossenses 3:3. Sim, o homem está mais seguro com o segundo Adão fora do Éden do que com o primeiro Adão dentro do Éden. E qual o caminho? O caminho do homem e o caminho de Deus. Sim, existem dois caminhos. Existe o caminho trilhado e traçado pelo homem. Existe o caminho de Deus. Agora vejamos Gênesis, capítulo 4, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Santos do Eterno. Ora, aqui temos dois jovens que nasceram e se criaram fora do Éden. Eles eram filhos dos mesmos pais e foram criados nas mesmas circunstâncias e sob as mesmas influências. E não se diz que havia qualquer diferença entre esses dois moços, até o tempo de oferecerem sacrifícios. Abel levou sangue e é aceito. Caim leva o fruto da terra e é rejeitado. Sem dúvida, quando nossos primeiros pais caíram, o Eterno determinou a maneira por que eles se aproximassem dele. Abel andou no caminho de Deus e Caim trilhou seu próprio caminho. Há pessoas que não sabem porque a oferta de Caim não foi aceita e Deus aceitou a oferta de Abel. É porque Abel seguiu a vontade expressa de Deus, enquanto Caim seguiu a sua própria vontade.
Talvez Caim não gostasse de ver sangue. Por isso tomou o que Deus tinha amaldiçoado e pôs sobre o altar. Talvez ele dissesse de si para si: eu de forma nenhuma levarei um cordeiro sangrento. Eu não gosto dessa doutrina nem um pouco. É inconcebível na minha mente essa doutrina de sangue. Esta coisa de expiação não é comigo. Aqui estão os cereais e o belo fruto que produzi pelos meus esforços. E para mim tem aparência melhor do que sangue. Sim, há muitos cainitas na igreja hoje. Eles querem chegar aos céus pelos seus próprios esforços. Eles apresentam a Deus as suas boas obras. Eles, como Caim, preferem o que é agradável aos olhos. Porém, não gostam da doutrina do sangue expiatório. Desde os tempos de Adão tem havido abelitas e cainitas. Os abelitas chegam a Deus pelo caminho do sangue. Os cainitas vêm por um caminho próprio. Eles desejam ficar livre da doutrina da expiação pelo sangue e ficar certos, porém, de que qualquer religião que faz pouco do sangue de Cristo é satânica, profana, humana, é do diabo. Não importa quão eloquente seja o homem, se ele prega contra o sangue, ele está fazendo a obra do diabo. E é o que estamos vendo nas igrejas evangélicas hoje em dia. O evangelho prostituído, mesquinho, mentiroso, o evangelho da prosperidade, da vida fácil, do Deus que tudo dá, do Deus que barganha, do Deus do carro novo, do Deus das mansões, do Deus da prosperidade, do Deus conveniente com esse mundo e com esse sistema maligno. E muitos vão atrás deste evangelho profano. Um evangelho que não é reconhecido por Deus, mas é pregado pelos doutores da lei, por aqueles que têm o dom da falácia, ministros de Satanás, ministros do engano, ministro da mentira. Não importa quão eloquente é o homem, se ele prega contra o sangue, ele está fazendo a obra do diabo. Não lhe presteis atenção, não o creiais. Se um anjo do céu pregasse outro evangelho, eu não creria. Que seja anátema, que seja maldito. Cristo morreu pelos nossos pecados. Este é o evangelho que Paulo pregou e Pedro pregou, e que Deus tem sempre honrado na salvação das almas dos homens. Agora, meus queridos, passando para diante, 2000 anos, encontramos um outro evento importante. Em Gênesis 8:20 lemos:
E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Aleluia! Já passamos da primeira dispensação, e nos achamos na segunda. E a primeira coisa que Noé faz é pôr sangue entre si e os seus pecados. A segunda dispensação é baseada pelo sangue. Assim Noé andou pelo caminho do sangue. Para isso os animais foram conduzidos através do dilúvio. E todo o povo de Deus, desde então, tem andado assim. Porque o sangue é que expia pecado. Agora, Gênesis 22, 13. Vamos para Gênesis, capítulo 22, 13. O qual diz: E levantou Abraão os olhos, e olhou, e eis ali um cordeiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Oh, glória! Aleluia! Deus amou a Abraão tanto que ele poupou o seu filho. Mas ele amou ao mundo de tal maneira que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Somos informados de que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Isso mesmo. Abraão viu o dia de Cristo e teve grande satisfação e alegria. Eu não sei quando viu, mas tenho ideia de que foi neste mesmo lugar que Deus descortinou o futuro e lhe mostrou a Cristo como Salvador, como sacrifício pelo pecado. Contemplemos a cena. Ali está o altar erigido pela ordem do Eterno. Deus tinha dito que tomasse seu filho, o seu único filho a quem amava, e que oferecesse em sacrifício. Sim, Deus disse a Abraão: tome o teu filho, o teu único filho, e ofereça-o em sacrifício a mim. Abraão amarrou o filho. Tudo está pronto. E agora o pai toma da faca para matar o seu filho. Abraão, com certeza, não pôde compreender a razão. Mas Iarro, Deus o ordenou. E ele obedece. Eu gostaria que tivéssemos na atualidade homens como Abraão, que estivessem prontos para obedecer a Deus cegamente, sem perguntar o motivo. Mas não temos. Temos ministros corruptos, hipócritas, que preferem negar as verdades eternas para ganhar dinheiro com falácias e evangelho que enobrece e alegram os ouvidos. Vejo agora Abraão abraçar o seu filho, apertando-o ao coração e chorando sobre ele. Ouço a contar-lhe o segredo que tinha escondido havia muito. E que cena você pode tirar disto? E que lugar terrível era aquele lugar para Abraão sacrificar o seu único filho Isaque.
agora ele está pronto a cravar a faca no coração de seu filho. Mas escuta, soa uma voz do céu: Abraão, Abraão, não faça mal ao teu filho. Poupa o teu filho. Aleluia. Ah, meus amados, Monte Gólgota, Monte da Caveira, lá não houve uma voz do céu, lá não veio um brado dizendo: poupa, poupa o teu filho. Não se ouviu isso. Não se ouviu isso. Poupa o teu filho. Deus o entregou gratuitamente por todos. O inocente pelos culpados. O justo pelo injusto. Sangue, o sangue espargido. Vejamos agora Êxodo, capítulo 12. Um dos capítulos mais importantes do Velho Testamento, no qual Deus pôs toda a nação de Israel sobre a proteção do sangue. No verso 13 lemos: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade. Aleluia. Sim, Deus não disse: quando eu vir as vossas boas obras, como tendes orados e gemidos e chorados, passarei por cima de vós. Mas quando eu ver o sangue, quando eu ver o sangue, que tinha eles de fazer para se salvar? Eles haviam de pôr o sangue em ambas as ombreiras e na lumieira da porta. Eles não haviam de pôr o sangue no limiar da porta. Deus não queria que pisassem no sangue. E isto é o que tem acontecido nos dias atuais. É o que as igrejas estão fazendo, pisando o sangue de Cristo, juntamente com o mundo. Igrejas a gosto do freguês. Igrejas fazendo tudo que o mundo faz. O mundo entrando na igreja, negando a doutrina do sangue, por um evangelho fácil. Os homens dizem que não é a morte de Cristo, é a sua vida. Sim. Os homens dizem hoje em dia que não é a morte de Cristo, mas é a sua vida. Deus, porém, não disse: tomai um cordeiro alvo e sem manchas, e ponde-o na frente da casa, da porta, e vendo eu o cordeiro, passarei por cima de vós. Não, Deus não disse isso. Caso qualquer israelita tivesse feito isso, o anjo da morte teria passado pelo cordeiro, teria entrado naquela casa e fulminado o primogênito. Sim, um cordeiro vivo não podia ter impedido a entrada da morte naquela noite. O primogênito teria sido vítima, igualmente com o egípcio. Muito provavelmente, quando alguns dos condes e duques e outros grandes homens iam passando em Gósen e viram os israelitas espargindo sangue nas portas das suas casas,
Eles declararam que nunca tinham visto maior tolice. Sim, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Elas se discernem espiritualmente. Eles naturalmente consideravam que os israelitas estavam somente sujando as suas casas. Todas as casas tinham sangue nas portas. Nenhum egípcio podia compreender aquilo. Aquilo era incompreensível.